Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Jonathan Laurindo e você está no canal Em Pauta. Antes de começar o nosso tema de hoje, eu gostaria de te pedir que se inscrevesse no nosso canal, curtisse os nossos vídeos, acionasse o sininho para você estar recebendo atualizações sempre que a gente colocar os vídeos no ar. E o tema de hoje, o que a gente vai tratar hoje é o seguinte: se você morresse hoje, se você tivesse que lidar com a morte hoje, como que seria? Muitos se falam sobre um plano de salvação, mas será que é verdade? A Bíblia, será que fala sobre esse plano de salvação? Será que há mesmo estabelecido por Deus uma condenação e uma salvação? Então não saia daí, vamos hoje estudar um pouco sobre o plano de salvação. Se você morresse hoje, você iria para o céu ou você iria para o inferno? A Bíblia diz que o homem ele está sujeito à sua morte. E quando ele morrer, ele tem dois caminhos. Ou viver eternamente com Deus, ou viver eternamente sem Deus. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Sobre esse viver eternamente sem Deus e esse viver eternamente com Deus. É muito comum a gente imaginar da seguinte maneira: as pessoas boas vão para o céu, as pessoas ruins vão para o inferno. Então todo mundo sabe disso, todo mundo crê que existe um céu e existe um inferno. E infelizmente nós temos que imaginar da seguinte forma: como que essa separação vai acontecer? Como que Deus vai separar aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno? E logo nós imaginamos o seguinte: aquelas pessoas que são boas, elas vão para o céu. Aquelas pessoas que são má, elas vão para o inferno. Mas eu faço uma pergunta para você agora: como e quem vai avaliar o nível de bondade dessas pessoas que vai levá-las ao céu? E quem e como vão avaliar o nível de maldade desses que não vão para o céu? Como que isso vai ser feito? A grande verdade é que o bem que nós fazemos não vai anular de forma nenhuma o mal que nós já fizemos. Um exemplo clássico é quando uma pessoa acha uma carteira na rua. Ela acha a carteira na rua e quando ela devolve, ela acha que ela está fazendo um bem. Mas calma aí, se ela ficar com essa carteira que não é dela, ela estará fazendo um mal. Eu acho que a obrigação da pessoa é devolver, já que não pertence a ela. Então ela não está fazendo mais do que a sua obrigação. Então esse ato de devolver ao dono aquilo que não nos pertence não é uma questão de fazer o bem, é uma questão de fazer o que é certo, é uma questão de obrigação. Então é muito relativo como nós vamos medir o quem faz o bem e quem faz o mal. Agora, uma coisa que tem que ficar muito clara: o mal que nós já fizemos, o mal que foi praticado por Adão, esse nenhum bem que nós consigamos fazer vai anular esse mal. Agora, o que nós devemos pensar: por que nós morremos? Por que existe a morte? Então essa é uma forma da gente começar já a esclarecer sobre esse plano de salvação. Uma vez que nós vamos morrer, uma vez que foi estabelecido sobre nós a morte. E a morte nada mais é do que a punição dos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todo o pecado praticado, no final das contas, ela tem que ser acertada. Então a pessoa que pratica pecado, ela querendo ou não, ela vai ter que ser punida. E o salário desse pecado é a morte. E a Bíblia ela é muito clara quando ela diz que todos pecaram. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Então não há nenhum ser humano que pode chegar diante de Deus ou diante de algum homem e dizer assim: eu não tenho pecado, eu não pequei, eu não posso morrer porque eu não pequei. Porque a Bíblia é muito clara dizendo que todos pecaram, todos estão afastados de Deus. E porque todos pecaram, todos estão afastados de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não compactua com o pecado. Então aonde há pecado, Deus não habita. Então Deus ele está separado do homem. Aí você pode falar: poxa, mas o homem está separado de Deus por causa do pecado de um só homem. Só por causa do pecado de Adão nós nascemos com
essa condenação e nós vamos carregar esse pecado até a morte? E eu te respondo sim, é por causa de um só homem que todos nós nascemos com uma inclinação para o mal. Todo homem, ele nasce com essa inclinação por mal. E ele, com essa inclinação por mal, ele vai começar também fazendo mal. Um pequeno exemplo que a gente pode tratar. Uma criança. O que nós pais precisamos fazer com a criança? Nós precisamos ensinar a criança a não mentir. Porque ela, no seu interior, ela já vai nascer com essa predisposição. Ela já vai nascer com essa inteligência que, se ela se sentir ofendida ou se ela estiver numa situação de perigo ou na hora que ela sentir medo, ela pode usar esse subterfúgio da mentira para ela poder se safar. E a mentira, o que nós sabemos sobre a mentira? A mentira é coisa do diabo, é coisa maligna, é coisa do mal. Então o homem, ele já nasce com essa predisposição de mentir. O homem já nasce com essa predisposição de pecar. Nós já nascemos com essa predisposição para pecar. Porém, você pode observar comigo que existe algumas pessoas que têm ações boas, que são pessoas bondosas, que são pessoas caridosas, que são pessoas que fazem o bem. E aí você pode imaginar assim, mas essas pessoas que fazem o bem não merecem um perdão? E eu vou dizer para você que não. Essas pessoas não merecem um perdão de salvação, de ir para o céu por causa das suas obras. Com as nossas obras, nós não vamos conseguir esse perdão. Com as nossas obras, nós podemos sim agradar a Deus, mas não conseguimos o perdão dos nossos pecados. O homem, ele tenta se aproximar de Deus através da religião. O homem, ele tenta buscar a Deus através da religião. Mas nós precisamos saber de forma bem clara e bem compreensível que quem buscou foi o homem. Mas quem de fato se aproximou foi Deus. Foi Deus que estabeleceu um relacionamento com o homem. Foi Deus que se achegou ao homem. Foi Deus que deu ao homem a sua lei, que mostrou ao homem as suas vontades e principalmente mostrou para o homem que se ele não cumprisse as suas leis, que ele não cumprisse os seus desígnios, ele receberia como um castigo, ele receberia como recompensa a morte. Então Deus, ele não pode voltar atrás da tua palavra. Ele é muito claro quando ele diz que se o homem não cumprir as suas leis, ele vai morrer. E se o homem não cumprir as suas leis, o que ele está fazendo? Ele está pecando. E o pecado Deus estabeleceu como pagamento à própria morte. Deus não pode aceitar o homem sem punir o seu pecado. Deus não pode voltar atrás da sua palavra. Então Deus não vai aceitar um convívio com o homem através apenas de um perdão em obras. Deus não vai aceitar essas obras como pagamento dos seus pecados. O único pagamento que pode ser dado a Deus sobre pecados é com a morte. Sendo assim, o homem não tem acesso a Deus através das suas boas obras. O homem não tem acesso a Deus através daquilo que ele faz de bom. E nem se ele entregasse a sua própria vida como pagamento, ele ainda não iria conseguir. Porque uma vez que um homem está separado de Deus e ele pagasse com o pecado através da sua morte, o homem morreria afastado de Deus. Vocês conseguiram entender? O homem está vivendo afastado de Deus, pecando. O pagamento do seu pecado é a morte. Então o homem vai pagar os seus pecados com a morte, com a sua própria vida. Porém, ele vai morrer afastado de Deus. Então, o pagamento que ele estaria dando era o pagamento sobre o pecado dele, a morte física. Mas a morte espiritual, a morte que vai existir a condenação, ela vai prevalecer. Então, esse religar a Deus não vai partir do homem. Não partiu do homem e nunca vai partir do homem. Sempre partiu de Deus. A Bíblia diz em um dos versículos mais conhecidos dela que Deus amou o homem de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu preciso esclarecer com você uma coisa. Como que isso funciona? Como que Jesus, Filho de Deus, enviado à Terra, pode nos levar a Deus? Será que foi através da sua obra aqui na Terra? Será que foi através dos seus ensinamentos? Será que foi através dos seus milagres? Será que Jesus vai nos levar a Deus através daquilo que Ele nos falou? É claro que não. Jesus vai nos religar a Deus através da sua morte e através da sua ressurreição. Só assim o homem vai ser religado a Deus. Agora vamos falar um pouco sobre esse Jesus.
Esse Jesus, ele nasceu de uma virgem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Talvez você não consiga compreender isso, mas isso a Bíblia traz claramente para nós. Maria teve Jesus não com o auxílio de José, mas sim do Espírito Santo. Portanto, Jesus é concebido por Maria sem nenhum tipo de pecado. O Cristo, ele nasce sem pecado. Ele não tem a mesma natureza que Adão, então ele não é pecador. Mas ele vive aqui nessa terra. Ele vive durante 33 anos aqui nessa terra. E a Bíblia traz ao nosso coração que nesses 33 anos, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu medo, Jesus sentiu tristezas, Jesus chorou, porém ele não pecou. Jesus em momento nenhum peca. Jesus cumpre toda a lei. Jesus faz todas aquelas místicas da religião, cumpre todos os compromissos da religião. Jesus, ele vai até a cruz sem nenhum tipo de pecado. E sem pecado, Jesus morre. Sem pecado, Jesus é condenado à morte. Então agora compreenda comigo. O pecado, o salário do pecado é a morte. Então todos aqueles que pecam, eles têm que morrer, certo? Jesus, ele vive 33 anos sem pecado e no final ele morre. E aí a gente vai perguntar, por que Jesus morreu se ele não tinha pecado? E aí vem a grande resposta. Ele morreu por causa dos meus pecados. Ele morreu por causa dos seus pecados. Foi através dos nossos pecados que Jesus morreu. Foi por causa dos nossos pecados que ele foi morto. E então, por causa dessa morte, nós somos justificados. Nós conseguimos ser religados a Deus por causa dessa morte. Um justo morreu por injustos. Um justo morreu pelo pecado do seu povo, que somos nós. Da mesma forma que Adão, ele foi um representante da humanidade, Jesus também foi um representante da humanidade. Jesus agora faz aquilo que Adão fez com a humanidade. Jesus representa a humanidade. Como por um só homem o pecado entrou, por um só homem o pecado vai ser perdoado. É o que Cristo fez. A nossa justificação, a nossa salvação, ela vem através daquilo que Cristo fez. Quem pagou o salário do pecado foi Cristo. Não é o nosso pagamento que Deus quer e Deus vai exigir. Deus vai exigir o pagamento que foi pago por Cristo. E o maravilhoso disso tudo é que, como Cristo morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, ele não morreu por causa dos pecados dele, a morte não pôde retê-lo. A morte não pôde segurar Jesus. Jesus, ele ressuscita. Jesus, ele volta a ter novamente a vida. E isso é a certeza que nós temos, que o sacrifício de Jesus foi perfeito, que o sacrifício de Jesus foi de uma forma eficaz, eficiente, e a gente não precisa fazer mais nada em relação a isso. Através desse sacrifício perfeito, nós fomos religados novamente ao Pai, nós recebemos a filiação, nós somos agora como filhos de Deus, adotados na família de Deus, nós fomos novamente religados ao Pai. E esse resgate, e esse pagamento, e essa obra, e esse sacrifício partiu de Deus, partiu do Pai, partiu do Filho. A Bíblia nos diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único Filho por amor a nós pecadores, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como que nós vamos receber essa salvação? Como que nós vamos adquirir essa salvação, esse sacrifício, esse pagamento que foi feito por nós? É através da fé, queridos. É só através da fé. Nós precisamos crer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós precisamos crer que Jesus Cristo, ele ressuscitou. Nós precisamos crer que Jesus Cristo é um Deus vivo, que ele fez o sacrifício por nós, que ele pagou os nossos pecados. E nós, através da fé, nós vamos descansar em cima disso, dessa afirmação. O justo que morreu pelos injustos. O sangue que foi derramado naquela cruz, ele teve uma finalidade: lavar os meus pecados, remir os meus pecados, substituir a minha vida, substituir a minha obra. Cristo, Jesus, fez aquilo que eu não tinha condições de fazer, que era uma obra perfeita para o Pai. E você e eu só vamos adquirir essa obra, nós só vamos conseguir essa salvação se nós tivermos fé, se nós crermos nesse Salvador. Então não
temos obras de mãos humanas para nos levar a uma vida eterna com Deus. A única obra que nós temos que nos firmar para poder herdarmos essa salvação e nesse momento da morte a gente ter a certeza absoluta que nós teremos uma eternidade com Deus é através da obra que Jesus Cristo fez. E então em Romanos o apóstolo Paulo vai dizer que se nós confessarmos com a nossa própria boca que Jesus Cristo é o nosso Salvador e se crermos que Ele foi ressuscitado por Deus dentre os mortos, nós teremos sim a salvação, nós herdaremos sim a vida eterna com Deus. Então não é por obra, não é por boa pessoa, não é por aquilo que você faz de bom ou de ruim que vai te dar uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna sem Deus. O que vai te dar uma vida eterna com Deus ou sem Deus é apenas a sua fé. Se você tiver fé e acreditar que Jesus é o seu Salvador, você vai ter uma vida eterna com Deus. Se você não crer nisso, se você não acreditar nisso, você vai ter uma vida eterna sem Deus. E aí você crendo que Jesus Cristo é o seu Salvador, você vai ter os seus pecados perdoados. Tudo aquilo que você fez de errado na sua vida, isso vai ser perdoado por Deus. Todos os seus pecados, todas as suas transgressões, tudo aquilo que no final era decretada a sua morte, agora não vai ser mais, porque Cristo já pagou e Ele te perdoa. Você precisa apenas se chegar a Ele, crer que Ele é o seu Senhor e Salvador e nesse momento se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Ele. E você pode por um momento me perguntar, mas Jonathan, depois de ter esses pecados perdoados, eu posso continuar pecando e tá tudo bem? Se você tem esse pensamento, se você tem essa dúvida, é porque você ainda não creu de fato que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Porque a partir do momento que você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, a partir do momento que você compreendeu o sacrifício que Ele fez por você e por mim, em morrer numa cruz, pagando pecados que não era dele, seu coração vai se encher de gratidão, que você não vai conseguir mais pecar, ou você não vai conseguir mais pecar de uma forma deliberada como sempre fez. Assim é com o ser humano quando compreende o Evangelho. Há no coração do homem uma transformação, há no coração do homem uma grande mudança, e o homem ele passa a ser uma nova criatura. Mas nós vamos sim continuar com o pecado, porque infelizmente nós ainda temos a natureza de Adão. Adão, quando pecou, trouxe a toda a humanidade uma natureza pecaminosa. Jesus, quando morreu, Jesus trouxe a nós uma natureza de Cristo e colocou em nós o seu Espírito Santo. E o teu Espírito Santo é que agora vai nos ajudar a lutar contra o nosso pecado. A Bíblia nos diz que agora começa uma guerra entre a carne e o Espírito. Então nós teremos sim uma vontade de pecar, nós teremos sim um desígnio de pecador, mas o Espírito Santo vai nos auxiliar nessa hora. John Stott vai dizer sobre salvação de 3 formas. Nós fomos perdoados pelos nossos pecados, nós fomos livres da culpa do pecado, nós agora estamos sendo livres do poder do pecado, então nós temos o Espírito Santo nos auxiliando a evitar de sermos pecadores e nós seremos de uma vez por todas livres da presença do pecado quando nós formos para a glória com Deus. Então nós temos a nossa salvação, nós temos a nossa santificação e nós temos a nossa glorificação. Então nessa hora que você agora assume Jesus como um seu Salvador, como um ressurreto entre os mortos, Jesus agora ele passa a ser o seu Senhor. E a partir desse momento o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Você é uma nova criatura, você vai viver de uma forma completamente diferente. É assim que finaliza o plano de salvação. Deus, ele preparou tudo para nós. Deus, ele que fez a obra que nos religou a ele mesmo. E esse plano é a maior demonstração de amor que você poderia saber da sua vida. Um Deus poderoso, um Deus santo, ele se liga a pecadores, ele se liga a pessoas que estavam em pecados contra eles, em revolta contra ele, por amor. E nesse momento ele entrega o seu único filho para salvar esses pecadores. Esse é o plano de salvação. Para eu e você irmos para o céu não depende de nós, só depende daquilo que Cristo fez por nós. Então, se você ouve alguma pessoa dizendo, porque eu conheço uma pessoa que é muito boa e ela vai para o céu. Eu conheço uma pessoa que é muito má e ela vai para o inferno. Então,
nós não usamos essa métrica. A Bíblia nos ensina que não é pela bondade humana, não é pela maldade humana, é apenas pela obra salvadora de Jesus Cristo. Ele sim fez a obra que vai levar homens ao céu. Ele sim fez a obra que vai religar homens a Deus. Ele sim pode nos salvar da vida eterna sem Deus. Então, queridos, que Deus nos abençoe nessa compreensão. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que você curta, que você comente, que você compartilhe para algum amigo que você sabe que tenha esse pensamento equivocado sobre salvação. Se inscreva no nosso canal, acione lá o sininho para você estar recebendo todas as nossas atualizações e até a próxima. Um abraço.